Seja bem-vindo ao canal Estimulando a Matemática. Sabe, existe uma frustração que é tão, mas tão universal, que quem estuda exatas, seja lá no ensino fundamental ou quebrando a cabeça na faculdade, já sentiu na pele em algum momento. É aquele exato momento em que a sua mente consegue dominar uma lógica incrivelmente complexa. Você entende os teoremas mais difíceis, consegue enxergar a abstração toda de um problema que parecia impossível, e aí, de um jeito quase inacreditável, bem no meio de uma resolução super importante, acontece um tropeço. E não é num conceito avançado, não. É numa mera conta de somar, uma troca de sinal que ficou para trás. É o famoso, o temido e o odiado erro bobo. E hoje, a gente vai dedicar o nosso tempo inteiramente a entender o porquê disso. Como é que um cérebro humano que é capaz de feitos intelectuais simplesmente geniais consegue falhar de forma tão espetacular e tão constante na aritmética mais básica? O nosso grande objetivo aqui é mergulhar fundo na anatomia exata desse erro para que a gente possa transformar de vez essa frustração paralisante em uma precisão metódica. E para guiar cada passo dessa nossa análise, a gente precisa manter essa pergunta central sempre ecoando na cabeça. Por que erramos contas simples? A primeira coisa, a mais importante de todas que a gente precisa estabelecer logo de cara, é que a resposta para isso não tem absolutamente nada a ver com falta de inteligência. Não é desatenção crônica, nem nenhuma incapacidade natural para matemática. Na verdade, é muito pelo contrário. O que a gente vai descobrir juntos é que esses deslizes que deixam a gente de cabelo em pé são o resultado inevitável de um cruzamento muito complexo entre armadilhas da nossa própria psicologia e falhas mecânicas na forma como a gente processa as coisas. O nosso cérebro, veja bem, ele é otimizado para a nossa sobrevivência. Então, quando a mente tenta ser rápida demais, eficiente demais ao processar um monte de dados, ela pega atalhos, e são atalhos extremamente perigosos para a precisão. E para a gente desenrolar toda essa história, o nosso roteiro de hoje vai passar por 6 etapas bem diretas. Número 1, o mistério do erro bobo. 2, a ilusão de fluência. 3, o cérebro sobrecarregado. 4, vamos estar dissecando as falhas matemáticas. 5, o fator emocional. E fechando com chave de ouro, o passo 6, estratégias para a precisão. Então vamos lá? Começando pela etapa 1, o mistério do erro bobo e essa frustração universal que a gente conhece tão bem. Para começar a entender essa questão, a gente precisa primeiro normalizar o que acontece. A aritmética básica costuma ser o verdadeiro calcanhar de Aquiles das mentes mais brilhantes por aí. Dá uma olhada nesse desabafo. A pessoa diz: sou bom em aplicar a lógica. Fico impressionado como as pessoas conseguem escrever páginas inteiras sem cometer um único erro. Isso reflete o sentimento de milhares, talvez milhões de estudantes. Quem compreende toda a estrutura sofisticada de um problema, frequentemente se sente meio que traído por essas falhas na base. E vamos ser sinceros, essa dissonância é perversa. A sua capacidade de interpretar as regras, de montar a solução passo a passo, é sólida, é excelente. Mas aí, na hora H, na hora de executar, uma equação que você reescreveu meio torta, ou um 3 vezes 4 que do nada vira um 15 na sua cabeça, joga todo o trabalho no lixo. O grande perigo disso tudo é a insegurança profunda que isso acaba plantando na gente. Faz parecer que existe um limite natural para a nossa capacidade, um déficit de talento, quando na real a gente está lidando com um fenômeno puramente cognitivo. E a boa notícia, ele pode ser dominado e revertido com a técnica certa. Isso nos leva para a etapa 2, a ilusão de fluência, o grande atalho da mente. O grande vilão por trás dessa frustração toda nos traz para esse conceito aqui que é absolutamente crítico. O cérebro humano é, na sua essência biológica, uma maquininha incansável na busca por economizar energia. Ele adora um atalho. Então, o pulo do gato aqui é entender a diferença, que muitas vezes é letal, entre o mero reconhecimento e a verdadeira recordação. A chamada ilusão de fluência ataca a gente justamente quando a mente confunde aquela facilidade de processar uma informação que já está mastigada na nossa frente com o domínio real sobre o assunto. Pensa comigo. Sabe quando a gente acompanha aquele professor resolvendo uma questão de forma impecável na lousa? Ou quando a gente relê as nossas próprias anotações bonitinhas no caderno? A mente flui que é uma beleza, sem atrito nenhum. Isso é o reconhecimento. É uma sensação passiva, super confortável e muito, muito enganosa de familiaridade. Aquela falsa crença do eu já sei isso, tá tranquilo. Só que a matemática real, com a caneta ali raspando no papel, exige a recordação, que é aquele esforço ativo, pesado e muitas vezes bem desconfortável de puxar a informação do zero. Quando essa sensação gostosinha de familiaridade mascara a falta da prática suada, o terreno está perfeitamente adubado para o erro brotar. O que nos puxa para a parte 3, o cérebro sobrecarregado. Como a memória e os processos lidam com isso? Porque aquela falsa sensação de segurança da ilusão de fluência, ela se despedaça no exato milissegundo em que você precisa fazer a conta sozinho.
Calcular não é um negócio trivial, exige um malabarismo mental gigantesco. E a sobrecarga acontece quase sempre por um colapso em um desses três fatores aqui. O primeiro e disparado, o mais comum, são as falhas na memória de trabalho. Imagina sua memória de trabalho como uma mesinha de centro bem apertada na sua cabeça, onde você coloca os números rapidinho só para manipular eles. Quando a conta exige que você segure muitos números ao mesmo tempo, essa mesa lota. E quando lota, as informações começam a cair pelas beiradas. É literalmente assim que a gente esquece aquele minúsculo vai um, numa conta de soma. O segundo fator é quando a nossa atenção seletiva falha, o que dificulta manter aquele foco cirúrgico nas etapas lógicas, sem se distrair com barulho em volta ou até com a nossa própria ansiedade batendo. E por último, usar estratégias de contagem imaturas. Se a sua mente gasta uma quantidade absurda de energia só para processar uma soma simples, contando nos dedos ou fazendo um esforço mental gigante, o espaço cognitivo acaba, zera. Não sobra cérebro para supervisionar se o problema inteiro está fazendo algum sentido. Entrando na etapa 4, dissecando as falhas matemáticas, fazendo uma análise bem visual. E olha, essa imagem ilustra brilhantemente por que a gente precisa sair um pouco da teoria e olhar para as provas físicas que a gente deixa no papel. Vamos dar uma de detetive agora. Presta uma atenção meticulosa nessa conta de adição. É uma conta do dia a dia, 75 mais 8. O resultado final que a pessoa colocou ali foi 93. Para e pensa, como é que a mente chega nesse absurdo? O número 5 somado ao 8 dá perfeitamente 13. O 3 fica lá embaixo e o número 1 sobe certinho para a coluna das dezenas, esperando para ser somado. Mas é exatamente nesse pequeno intervalo, sentindo o peso do esforço cognitivo e da pressa, que a contagem na coluna das dezenas dá uma pane inexplicável. O 7 original, que devia ser somado com aquele 1 que subiu, do nada se transforma num 9. Isso, gente, não é falta de saber os números. Isso prova de forma cristalina que, mesmo que você domine a aritmética lá do ensino fundamental, um deslize minúsculo de 1 milissegundo na atenção obriga a mente a improvisar um atalho errado. E ela nota o resultado sem nem ligar o alarme de que tem algo muito esquisito ali. Agora, vamos aprofundar ainda mais a nossa investigação e olhar para algo bem estrutural nessa subtração aqui. 401 menos 74. Aquele processo tradicional de pedir emprestado frequentemente causa um colapso completo na lógica de quem está resolvendo. Acompanhe ali onde está marcado, na tentativa de emprestar valores passando pelo zero na casa das dezenas. Quando o método exige manipular o nada, que é o zero, quem não tem o sistema de base 10 enraizado de forma muito forte no cérebro acaba entrando num verdadeiro estado de pânico mecânico. Em vez de entender o fluxo natural de que a centena inteira precisa ser quebrada e redistribuída, a mente que já está sobrecarregada simplesmente começa a inventar regras de emergência. Regras tiradas do nada no meio do caminho só para tentar finalizar logo a conta e se livrar daquela tortura. O resultado final fica completamente fora da realidade matemática. E não por preguiça, mas por um esgotamento brutal no passo a passo. Agora, o que é realmente fascinante de notar nessa comparação lado a lado é que grande parte desses erros fatais acontece dezenas de segundos antes da conta sequer começar. Repara na organização espacial da coisa toda. Na esquerda, na hora de montar a soma vertical, o número 150 não está alinhado direito com as casas de milhares, centenas, dezenas e unidades. Já na direita, aquele impulso impaciente de rabiscar a conta rápido faz com que colunas inteiras de números fiquem completamente tortas, misturando tudo. O que a gente precisa colocar na cabeça de uma vez por todas é que tratar a folha de papel como se fosse um rascunho caótico garante com 100% de certeza que os seus próprios olhos vão mandar informações adulteradas para o seu cérebro. A matemática vai por água abaixo unicamente pela falta de alinhamento visual dos números. E quando a gente pega todas essas falhinhas e coloca num gráfico, o padrão salta aos olhos. Olha como a primeira barra dispara, a divisão lidera isoladamente com 59% das taxas de erro. Bem atrás vem a subtração, com 37%, e a multiplicação com 28%. A adição, que é mais simples, fica lá embaixo. Mas por que essa diferença toda? A verdade é que a divisão e a subtração são operações bem menos intuitivas. Elas exigem da gente múltiplos rastreamentos simultâneos. Na divisão, você tem que estimar mentalmente um valor, multiplicar esse palpite, subtrair para ver o que sobra, conferir o resto e ainda lembrar de descer o próximo número bem alinhado. É um volume brutal de comandos rodando no cérebro ao mesmo tempo. É literalmente a tempestade perfeita para aquela mesinha mental da memória de trabalho balançar, virar e derrubar toda a precisão que a conta pede. Chegamos na etapa 5, o fator emocional, aquela ansiedade e o famoso bloqueio. Só que tentar resumir todos esses erros apenas à parte visual e mecânica do cérebro seria ignorar mais da metade do problema. Tem uma barreira invisível que atua forte nos bastidores. A ansiedade matemática não é frescura, não é desculpa, é uma resposta fisiológica real e super documentada.
Aquele medo cortante de errar, a pressão esmagadora do relógio correndo na prova, a sensação de sufoco quando você olha para uma equação e não vê a resposta na hora, tudo isso provoca um verdadeiro sequestro dos recursos do córtex pré-frontal, que é justamente a área lógica do nosso cérebro. O seu corpo entra num estado primitivo de alerta, o clássico lutar ou fugir. E com o corpo tenso assim, raciocinar friamente sobre números é quase biologicamente impossível. É por isso que, do nada, aparece um chute irracional, uma prova em branco, ou a pessoa desiste no meio de uma soma que ela faria de olhos fechados no conforto de casa. A mente só quer fugir dali e parar com aquela dor o mais rápido possível. Não é que os números sejam alienígenas. E, finalmente, a etapa 6. Estratégias para a precisão. Como a gente reprograma essa mente? Vamos ver como tudo isso que a gente discutiu vira arma na prática, para a gente virar esse jogo de vez. Precisão inabalável não é um dom genético que só alguns têm. É um hábito, construído e lapidado dia após dia. E tudo começa com um passo fundamental. Escreva devagar. Diminuir a velocidade da mão na hora de alinhar os números serve como um freio de mão para o cérebro para ele não atropelar os pensamentos. Passo 2. Deixe o seu ego fora da sala. Pare de depender exclusivamente de fazer tudo de cabeça só para ser rápido, pelo menos até a mecânica virar uma segunda natureza. Fazer continhas intermediárias no canto da página não é fraqueza, é uma blindagem inteligentíssima contra a sobrecarga da sua memória de trabalho. E o terceiro passo, que é o meu favorito. Trate cada nova linha do seu cálculo como um movimento num tabuleiro de xadrez. Sério, peça tocada é peça jogada. Você não escreve uma linha no piloto automático sem fazer uma auditoria rápida ali mesmo. Garantir que o degrau de baixo está firme como uma rocha antes de pisar no próximo é o que constrói a precisão. E saindo do momento de tensão da prova, a precisão só nasce mesmo nos hábitos de estudo do dia a dia. Para a gente destruir aquela perigosa ilusão de fluência, você precisa usar a técnica da recuperação ativa. É ter a coragem de fechar o livro, esconder as respostas e forçar o cérebro a lembrar de tudo do zero absoluto. Sim, é um esforço que dói, mas é aí que o aprendizado âncora de verdade. Outro hábito sensacional é explicar o passo a passo da conta em voz alta. Fale sozinho mesmo, como se estivesse dando uma aula detalhada para alguém imaginário. Isso não deixa sua mente pular etapas chatas e te obriga a ser puramente racional. Por último, intercale exercícios diferentes. Misture os temas na mesma hora de estudo. Isso quebra aquela repetição cega de fazer 10 questões iguais seguidas e treina a agilidade da sua mente para saber qual ferramenta puxar na hora certa, bloqueando totalmente o maldito piloto automático. Mas sabe qual é o ponto mais importante para a gente evoluir nisso tudo? É mudar a nossa relação com a dor da dificuldade. Aquele incômodo ao quebrar a cabeça num problema chato, aquela lentidão de ter que escrever a conta passo a passo no papel, a frustração dos pequenos tropeços, nada disso deve ser encarado como falta de talento para as exatas. A gente tem que aceitar que esse desconforto, essa fadiga pesada, é literalmente o som do seu cérebro construindo novas conexões neurais. Ele está ficando mais forte. Aquela facilidade toda, a leitura rápida, só cria uma ilusão barata de que a gente manja muito. É unicamente através do esforço ativo, suado e superdisciplinado que a gente ergue a precisão inabalável e o domínio real sobre a matemática. E assim a gente vai fechando a nossa análise de hoje. Eu quero deixar um momento para essa reflexão final realmente bater aí em você. Tendo plena consciência agora de que os atalhos impacientes da mente e a falta de organização no papel são os verdadeiros sabotadores da nossa lógica. Como é que abraçar de verdade o desconforto da lentidão, do cuidado absoluto, vai mudar o resultado da sua próxima tentativa diante de uma folha em branco? A verdadeira maestria matemática não é para os sortudos que nunca erram. Ela pertence para sempre àqueles que desenvolvem a humildade tática de respeitar cada pequeno passo de um cálculo. A estrutura não é uma prisão para sua inteligência, ela é a fundação. Chegou a hora de usar a precisão metódica a favor do seu brilhantismo. Um grande abraço e bons cálculos!